Adrenal. Simpático. Adrenal. Simpático. Ativa. Simpático. Ativa. Simpático. Ativa. Simpático. Ativa. Carga de adrenalina pra fugir ou lutar. Da taquicardia, da hipertensão, para a digestão, vai vasoconstrigir, Vai dilatar, já vai secretar, neurotransmissora principal do desespero. Yes, yes. Todos os anos, mais de 1,25 milhão de pessoas morrem em acidentes de trânsito. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ficou em 56º, numa lista de 180 países, dos que mais sofrem com a mortalidade de trânsito. Devido a isso, em 2013, o Ministério da Saúde do Brasil criou a linha de cuidado ao trauma, que busca melhorar tanto o acesso quanto o atendimento do paciente traumatizado. Acho que depois de toda essa explicação, vocês ficaram um pouco curiosos para saber como é esse atendimento especializado ao trauma. Vocês já ouviram falar do protocolo ABCDE do trauma? Não? Ainda bem. Até porque ainda estamos no S2. E agora nós temos que estudar a fisiologia do trauma. Porque saber como funciona o fluxo sanguíneo, a hiperemia ativa e reativa, é essencial e tão importante para todos nós. Escutou essa sirene? É, exato. Está na hora, tenho que ir. Mas quer saber de uma coisa? Vem comigo, vamos realizar junto a fisiologia do trauma. Mas lembre-se que nesse mar chamado Método PBL, os GTs são como jet skis. O módulo Funções Biológicas são como as lanchas. E os alunos são como os banhistas. Vamos. Aqui nós estamos de frente com um paciente, uma vítima de um acidente de trânsito. O paciente está traumatizado. Alguém sabe como devemos proceder? Pode falar. Primeiramente você vai fechar o jaleco. Pode continuar. Nós devemos checar as vias aéreas para saber se o paciente está recebendo a oxigenação necessária para manter o metabolismo basal. A oxigenação desse paciente está bastante debilitada, porque o fluxo sanguíneo dele foi alterado. Como ele está politraumatizado, o organismo vai priorizar claramente os órgãos nobres, que são o cérebro e o coração, mas ele vai continuar perdendo sangue pelas fraturas, e assim oxigênio. E alguém sabe como devemos proceder nesse caso? Verificar a pressão sanguínea. E por quê? Porque quando ele sofreu o acidente, ele perdeu muito líquido, e isso causou a queda na pressão. E essa queda na pressão, se não for controlada, pode causar um choque hipovolêmico. E com isso, ele pode ter uma queda na perfusão tecidual ou até mesmo perda dela. Doutor, o que seria choque hipovolêmico? Choque hipovolêmico, além do que a Clara falou, é também a perda do plasma dos capilares para o tecido. E assim, se a gente não proceder de forma correta com pacientes como esse, eles podem entrar em óbito em pouco tempo. Há dois fenômenos sobre hiperemia. Alguém sabe me explicar algum deles? Pode falar. Há um fenômeno chamado hiperemia ativa, que vai ocorrer a dilatação dos vasos do local do trauma para poder aumentar o fluxo sanguíneo para lá, aumentando a chegada de nutrientes e mediadores inflamatórios. E o outro, alguém sabe me dizer? A hiperemia reativa é quando o fluxo sanguíneo é bloqueado por segundos ou até mesmo uma hora. E quando é desbloqueado, há vasodilatação intensa em resposta aos vários vasodilatadores que vão agir, aumentando o fluxo sanguíneo. E vocês só sabem isso sobre fluxo sanguíneo? Isso é uma falta de respeito a esses alunos que sabem responder uma pergunta elementar como essa, que outras existem duas teorias, certo? A teoria da vasodilatação, ou teoria metabólica, que é quando o metabolismo de certo tecido está tão aumentado que ele consome todos os nutrientes, e esses nutrientes poderiam causar vasodilatação, além de ele produzir metabólitos que causam vasodilatação, como o CO2. E a teoria da falta de oxigênio, que é a teoria que quando tem tão pouco oxigênio que acredita-se que essa falta desse oxigênio, que é um vasoconstrictor, causa vasodilatação. Entenderam? E sobre os mecanismos de fluxo sanguíneo, alguém sabe me dizer? Existe um mecanismo de autorregulação miogênica em que a musculatura lisa vai controlar a própria constrição. E existem as substâncias paráquinas, que elas vão atuar na vasodilatação, como óxido nítrico, os íons H+, e as prostaglandinas e a histamina, são exemplos também.
Pronto, agora que você já sabia o suficiente, vamos ao trabalho. Doutor, o que aconteceu? Ele tá bem e ele vai morrer? Calma, dona Alice, a gente não pode dar respostas futuras, mas até agora o paciente está estabilizado, nós estamos monitorando como é que vai ser a evolução do caso. Mas o que vai acontecer com ele depois? Então, durante o que o tempo vai passando, depois de alguns dias, meses ou anos, o corpo dele vai sofrer adaptações para aumentar esse fluxo novo de sangue. E essas adaptações podem ser o surgimento de novos vasos ou até o aumento ou diminuição do diâmetro dos vasos que já existem. Mas doutor, eu vi que tem vários outros mecanismos que controlam a pressão, além desse fluxo. O que é? Exatamente. Tem os hormônios que são liberados. Esses hormônios podem ser vasoconstritores ou vasodilatadores. Dos vasoconstritores a gente tem a adrenalina, a angiotensina 2 e a vasopressina. A adrenalina é aquele hormônio que a gente conhece que causa aquele surto da gente no medo, que ele vai causar o batimento cardíaco muito rápido e a contração das veias e artérias. Já a angiotensina 2 é um hormônio também muito forte, que também vai causar a contração das veias e artérias, vai ter uma ação nos rins, que vai aumentar, vai diminuir a secreção de fluidos, e vai ter uma ação na suprarrenal, que vai aumentar a liberação de aldosterona, que a aldosterona também vai reter fluidos. Aí você vai ficar com mais líquido e aumentar a pressão. E em relação à vasopressina, que é um hormônio que é produzido pelas células nervosas do hipotálamo, ela vai ter um efeito muito maior que até a angiotensina, porque ela pode aumentar a pressão em até 60 milímetros de mercúrio a mais. E além disso, tem certos vasoconstritores, como a endotelina, que é liberada quando o vaso é lesado. E após esse dano grave no vaso, vai haver liberação de endotelina no próprio local e uma vasoconstrição subsequente, o que vai justamente auxiliar na prevenção de hemorragias graves. E junto com esses agentes vasoconstritores, tem também os vasodilatadores, que vão fazer efeito contrário. Esses vasodilatadores são a bradicinina e a histamina. Os dois vão causar vasodilatação de arteríolas e a alta permeabilidade vascular, que vai auxiliar no transporte de sangue para o tecido. Ah, entendi. Então ele vai ficar bem, seguro e cobre. Isso. Muito obrigada, doutor. Fizemos um resuminho pra você que te ajudou a entender. O fluxo sanguíneo é fácil demais, então te ajudei, tu não fica pra trás. No FS, Distribuição varia com a necessidade. no FS, A resistência arteriolar reduz o fluxo com agilidade. no FS, Substâncias paracrinas dão mais efetividade. no FS, Há também mecanismos neurais agindo a excitabilidade. Hiperemia ativa causa dilatação, aumento do fluxo na localização. Na reativa, um bloqueio sagaz, mas desbloqueia um fluxo eficaz. no FS, A distribuição varia com a necessidade. no A FS, resistência arteriolar reduz o fluxo com agilidade. no FS, Substâncias paracrinas dão mais efetividade. no FS, Há também mecanismos neurais agindo a excitabilidade. Há também autorregulação com aumento da pressão e posterior vasoconstrição. Com isso o fluxo foi estreitado. Agente vasodilatadores, histamina e bradicinina. Agente vasoconstritores, adrenalina e endotelina. A distribuição varia com a necessidade. no A FS, resistência arteriolar reduz o fluxo com agilidade. no FS, Substâncias paracrinas dão mais efetividade. no FS, Há também mecanismos neurais agindo a excitabilidade.